Muito boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à segunda edição do Fórum da Captura da Realidade. E eu estava aqui ano passado, e mais ou menos aqui onde eu estou, a gente tinha metade desse auditório, e eu vejo hoje que a gente está com um dobro de pessoas, então é bem legal. Espero que cada ano a gente consiga duplicar, porque a captura da realidade realmente é o futuro e é o presente da construção. Eu sou o Kelvin Montini, eu vou estar conduzindo vocês hoje à tarde, então espero que seja uma tarde maravilhosa para todo mundo. E a gente está aqui para falar sobre captura da realidade, e uma palavra que vocês vão ver, que muitos dos palestrantes vão falar, é evidência. E como a evidência ajuda a tomar decisões melhores. A gente vai mostrar como imagens 360, drone, nuvem de pontos, topografia de alta precisão, podem ajudar tanto pré, durante e também depois da obra. E vocês vão ouvir isso de quem constrói. Vão ser diversos momentos até curtos, 10, 15, 20 minutos, onde o pessoal vai comentar, trazer experiência, trazer a parte técnica para vocês absorverem da melhor forma possível nessa tarde de hoje. Depois, a gente vai ter um happy hour na zona de experiência, que vai ser lá no 13º andar. No final do evento, eu vou dar as instruções mais claras para vocês como acessar lá, mas vai ser muito prático. Uma coisa legal, eu queria que todo mundo, primeiramente, colocasse o telefone no silencioso, tá? Para não atrapalhar o pessoal aqui. E todo mundo tem um QR Code atrás do crachá de vocês, que vocês conseguem acessar uma landing page. Lá vocês conseguem acompanhar tanto a programação, e uma parte legal é uma parte de imersão, onde vocês vão poder botar os dados de vocês e trocar contatos com as pessoas, etc. Então, é uma coisa bem legal que vocês podem ir fazendo tanto agora como durante o evento também. Antes de começarmos, eu queria agradecer cada um dos patrocinadores que estão aqui com a gente. Então, o evento ele não seria possível somente com a Constructeam. Então, todos os parceiros aqui que estão com a gente, eu queria citar eles, que acreditam muito na captura da realidade e como ela pode moldar o cenário nacional. Então, vamos agradecer eles. TOTUS, BeamStart, ConstruFlow, Faro, Grupo Simon, Laika, Pars, Predialize, TimeNow Engenharia. Muito obrigado a vocês por estar com a gente e por acreditar na captura da realidade. Dito isso, vamos dar início aos conteúdos da segunda edição do Fórum da Captura da Realidade. E para abrir aqui nossa parte de conteúdo, eu chamo alguém que carrega, se não carrega mais fortemente a bandeira, mas acredita muito na captura da realidade, ele que lidera a Construtec, que é pioneira, modéstia à parte, na captura da realidade, a Constructeam. E ele vai trazer, basicamente, uma equação para vocês. Relato, referência e evidência. E como isso está mudando a gestão de grandes obras e grandes portfólios. Com vocês, o fundador, CEO da Constructeam, Thales Silva. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo certo, gente? Espero que todos estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, realizando a segunda edição do Fórum da Captura da Realidade, esse evento que vem ganhando relevância aí ano a ano e tratando de um tema super importante como a captura da realidade. E eu trago aqui, de primeiro, esse número, né, 4 bilhões e meio de reais, 825 milhões de dólares. Mas por que você está começando com esse número, Thales? Porque esse número ele representa o tamanho da captura da realidade e como que isso já acontece fora do Brasil. Mas como assim? Bom, no mês passado, uma empresa que se chama Procore, que é a maior plataforma de gestão de obras do mundo, adquiriu por 825 milhões de dólares, 4 bilhões e meio de reais, uma empresa que tira a foto do canteiro. Mas, basicamente, ela adquiriu a Drone Deploy, que é uma empresa de captura da realidade, que faz fotos 360 e tira fotos de drone, por uma cifra desse tamanho. E o que o CEO da Procore disse foi: a Drone Deploy é uma plataforma que vê, entende e age no canteiro. Bom, esses são 3 verbos, mas esses 3 verbos, com certeza, vão guiar os próximos 20 anos de transformação na construção civil. E como que a gente decide a obra hoje, né, pessoal? A gente decide a obra hoje nas reuniões de segunda, de alinhamento, no grupo de WhatsApp, nas fotos que são enviadas, nos relatórios que são reportados. A gente decide a obra hoje numa equação
que ela trata de relato, que é o que as pessoas descrevem, seja em relatórios, reports e tudo isso que está acontecendo no projeto. Esses relatos confrontados também com referências, né, que é o planejamento, o orçamento, documentos, tudo isso, geram uma avaliação que fazem com que as pessoas tomem as decisões que precisam ser tomadas naquele projeto. Só que tem um gap aí. Na verdade, nenhum dos dois é a obra. Por um lado, é uma narrativa, o outro é um plano. E ninguém conferiu exatamente nada de concreto que está feito lá. A gente está se baseando em relatos e referências. Mas ok, né, a gente sabe que toda a informação ela perde resolução ao subir. Né? Então a informação que está com o encarregado, ela chega diferente no engenheiro, que chega diferente no coordenador, e quando chega no diretor ou em quem decide, tem um gap de distância e um gap de informação. Por mais que as pessoas tenham um zelo. E essas relações, elas são baseadas em confiança. E a confiança é alguma coisa muito... A confiança é uma coisa muito bela, muito bonita, né, da gente falar sobre confiança. E a confiança, inclusive, é o que faz a obra andar. Se eu tenho um relacionamento de confiança entre o encarregado, o empreiteiro, o engenheiro, o coordenador, o diretor, certamente a confiança é o que faz a obra andar, é o que faz as coisas acontecerem. Mas a confiança sozinha, ela não vai virar dado. Vocês concordam? Ela não vai auditar quando alguma coisa acontecer. Ela não vai escalar para 30 projetos. A confiança ela não vai escalar. Eu vou precisar criar novas redes de confiança para escalar. E, principalmente, a confiança ela não vai treinar inteligência artificial. Acredito que todo mundo aqui já está no seu dia a dia pensando o que seria de mim hoje sem um cloud ou um chat GPT no meu dia a dia. Mas vamos lá. Falta um terceiro termo nessa equação de relato mais referência. Esse terceiro termo se chama evidência. E não, evidência não são as fotos que a gente guarda no Drive. Evidências não são as fotos que a gente joga no grupo de WhatsApp. A evidência ela precisa passar por 4 etapas. Ela precisa ser imutável, então eu preciso garantir que aquela evidência ela não vai ser mudada, então não pode ser um RDO, que eventualmente pode ser um documento que pode ser mutável, ou coisas desse tipo. Ela precisa ser uma imagem, e essa imagem ela precisa ser ancorada onde, quando, e eu preciso dar confiança dessa informação. O terceiro ponto, a evidência, ela precisa ser passiva. A evidência ela tem que ser capturada diariamente no processo da construção. Ela não pode depender de um problema, estar lá para sim evidenciar. Tem que virar um processo. E quarto ponto, não menos importante, a evidência ela é retroativa. A evidência vai responder a pergunta de amanhã. Se eu tiver um problema no futuro, dependendo do grau de evidência que eu tiver, é ali que eu vou achar a resposta. E essa é a diferença entre eu acreditar que a obra está indo bem e eu realmente saber que a obra está indo bem. Colocar a evidência no meio dessa equação parece simples, mas vai me dar mais visibilidade, mais rastreabilidade, menos retrabalho. Só que, galera, não estou falando aqui, o valor não está na imagem. O valor não está na imagem. O valor está na conexão. Na conexão da imagem com planejamento, na conexão da imagem com planejamento, na conexão da imagem com as referências de projeto, na conexão da imagem com tudo que vai acontecer dentro do canteiro de obra. Então, para a gente olhar isso para o futuro e falar de obras que a gente sonha, que rodam sozinho, tudo isso, a gente tem que olhar para 5 degraus. Adicionar um pouco, né, que eu falei lá no início, o ver, entender e agir o canteiro, adicionar o comparar e alertar. O primeiro degrau para que isso funcione, cada coisa é interdependente da outra aqui, né? Então, o primeiro degrau precisa existir para que os outros funcionem. O primeiro eu preciso ver o canteiro, capturar. E o Brasil está atrasado já aqui. Eu já adianto. O segundo é a IA entender o ambiente, o que está acontecendo naquele ambiente. Para daí eu pegar essas informações e comparar com as referências. E aí sim emitir alertas para agir. E esses alertas não podem depender de uma reunião na segunda-feira. Eles têm que estar acontecendo o tempo inteiro. Porque hoje, quando a gente vai num canteiro de obra, a gente procura o problema.
E amanhã, eu dou a certeza para vocês, amanhã o problema vai procurar vocês, se vocês começarem nesses steps. Sem ninguém pedir, sem esperar aquela reunião de segunda. Porque o que custa caro aqui não é o erro. Erros acontecem. O que custa caro é aquela decisão que é passiva, que ela não é ativa, que eu não tomo ela antes. O quanto antes eu tomar uma decisão importante, melhor. E tem mais uma, né? O dado a gente não consegue comprar retroativamente. Então, em 2028, a gente vai estar falando aqui da IA reconhecendo super bem o canteiro de obra e, cara, tudo incrível, e a gente num mundo perfeito, ou começando esse mundo dos sonhos, mas quem não começou hoje a capturar e ter a captura da realidade nas suas obras, com de N formas, não vai ter o dado. Começar hoje, para a IA, para a captura da realidade, é muito importante. Porque a inteligência artificial, sem um processo correto de evidência, eu expliquei lá atrás o que é evidência, ela não vai corrigir os nossos erros. Ela não vai nos ajudar. Ela vai acelerar os nossos erros. E com essa, bem-vindos ao segundo fórum da captura da realidade, pessoal. Muitos conteúdos aqui hoje, muito obrigado pela presença de todo mundo. E era uma palestra mais para ficar todo mundo pensativo e vendo o que vai vir pela frente sobre as evidências. Sejam bem-vindos. Eu acho muito interessante, e principalmente esse penúltimo slide do Thales, ele é muito legal. E essa reflexão que eu acho interessante. Se a gente esperar, poxa, é uma tecnologia do futuro para 2028, será que não vai ser tarde e eu não vou ter esse dado e não vai ser aí que vai dar o problema? E o Thales nos mostrou por que a captura da realidade, por que a evidência é importante, e até mostrou principalmente o que não é evidência. Então, hoje a gente não tem evidência de maneira geral, uma foto de telefone não é uma evidência, as fotos no Drive, no WhatsApp não são evidência, e ele trouxe 4 características do que torna uma evidência uma evidência.